aqui e também a você que nos acompanha aí de casa. Saiba que é muito bom ter a sua presença aqui conosco. Hoje é o nosso 6º encontro da Semana de Oração Supernatural. Nós já passamos por diversos temas aqui. Já vimos sobre religião, sobre fé, sobre sonho, sobre graça, sobre missão. E hoje teremos um tema muito incrível, assim como os demais. Nós veremos um pouco sobre uma vida supernatural. Você é nosso convidado para estar aqui hoje, é um convidado já para estar aqui amanhã e também no sábado nós teremos 2 programações. Eu gostaria só apenas de reforçar que você que está aí acompanhando pela internet pode estar aqui conosco presencial. Nós estamos seguindo todas as recomendações de distanciamento, então eu peço que vocês respeitem as demarcações que estão aqui nas nossas cadeiras. A utilização de máscara também é muito importante. Na recepção tem aferição de temperatura, álcool em gel, então todos aqui estão compartilhando, né, desse momento que vivemos e nós podemos estar juntos, podendo louvar a Deus também. Eu gostaria que vocês se sentissem muito bem entre nós. E se você por acaso perdeu alguma programação desses temas que eu comentei, todos os vídeos estão disponíveis na internet. Então vocês podem acessar e retomar qualquer um desses temas. Lembrem também de postar fotos usando a hashtag Semana Supernatural Tatuapé, que nós vamos sempre compartilhar no nosso Instagram. Gostaria de convidar a todos para fazer uma oração. Querido Pai, nós sabemos que nós fizemos a melhor escolha de estar em Tua casa hoje. A semana tem sido corrida para muitos, temos encontrado diversos desafios, mas, novamente, eu tenho certeza que a melhor escolha é estar aqui. Eu gostaria de convidar o Senhor para entrar no coração de cada um que está aqui. Nos esvazie de nós, para que nós possamos nos encher do Teu Espírito. Que nós possamos sair daqui hoje buscando exatamente aquilo que viemos encontrar. Que nós encontremos aqui uma palavra de calma, de ânimo e de conforto. Esteja conosco, é isso que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Cara, que alegria ver vocês aqui. Eu estava conversando com o pessoal outro dia aqui. É muito bom ver gente aqui de novo, é muito bom. Mesmo a gente não podendo estar lotando a igreja, estar todo mundo junto, sentado junto, se abraçando, é muito bom ter vocês aqui. Boa noite para você que está assistindo aí, que você está do outro lado aí assistindo a gente. Pessoal, a gente está tendo essa semana, e eu vou pedir para o pessoal colocar o slide, a gente está tendo nosso momento de interação. Está sendo muito legal ver o que vocês estão postando e acompanhar vocês assistindo o nosso programa, postando no Instagram com a hashtag Supernatural Tatuapé e marcando a nossa igreja também, @Adventistas Tatuapé. Você também é muito importante. E hoje o desafio que a gente vai lançar para amanhã é o seguinte: você vai postar uma foto sua assistindo ou aqui ou aí de casa. Você vai assistir, tira uma selfie sua com o computador para o fundo ou só do computador e posta, marca Supernatural Tatuapé, a hashtag, ou e Adventistas Tatuapé, ou não, e Adventistas Tatuapé. Continuem postando, é muito bom, a gente está repostando tudo, a gente tem uma playlist no Spotify, a gente vai estar liberando o link nos stories daqui a pouco. Continuem acompanhando a gente, façam sua reserva para amanhã às 20 horas estaremos aqui de novo. Muito obrigado, boa noite. Nós estamos numa semana de oração, né? E eu quero te perguntar, você tem dedicado algum tempo a isso? É bom a gente poder orar juntos aqui na casa do Senhor, seja na forma direta de uma oração, seja na forma de cânticos, seja abrindo a palavra de Deus. Mas, de maneira particular, é importante a gente ter um tempo para isso, não é verdade? Eu queria ler com você, se você puder pegar sua Bíblia, abrir comigo no livro de Isaías, capítulo 55.
Queria que você desse uma olhada comigo aí, livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, está escrito isso aqui, essas palavras que se tornaram inclusive tema de sermões, de canções, elas não são menos relevantes agora do que quando Isaías escreveu. Ele deixa um apelo que envolve a questão da oração. Ele disse assim: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, é muito bom a gente poder usar desse privilégio, como já foi dito aqui, semana de oração, que fantástico tem sido esses dias, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida e buscar o Senhor. E neste momento, este é um espaço que nós temos aqui. E eu queria fazer diferente, como eu geralmente faço, na verdade. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos na presença de Deus agora. E eu queria dar um tempinho para você falar com Deus. A música vai continuar aqui suavemente. E você vai começar orando e a gente vai terminar essa oração juntos. Vamos buscar ao Senhor? Pai Celestial, nós estamos aqui porque entendemos que necessitamos de Tua presença constante ao nosso lado. De fato, nós a temos, mas nem sempre usufruímos da melhor forma. Muitas vezes queremos colocar nossos caminhos em lugar de Teus caminhos, mas os Teus caminhos são mais altos e melhores do que os nossos. Que nós possamos deixar nossos maus caminhos e aceitar os Teus desígnios e propósitos para nós. Abençoe a vida de cada um de nós, perdoe nossas faltas, e não apenas nos perdoe, mas nos erga do pó e nos estabeleça diante dos pés do nosso Salvador Jesus. Que esta noite seja memorável, não porque a programação é bonita, mas porque o Senhor atuou grandemente no nosso coração. E ao sairmos daqui, que possamos levar isso e viver o Evangelho na prática, e que possamos ter prazer em buscar a Tua presença a todo tempo. Nós oramos por esta igreja, aqui presente, a igreja virtual, conectada agora através do Facebook, do site, do YouTube, seja onde estiver, que possamos estar ligados contigo. Nós oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.
muito bom a gente saber que a natureza manifesta a glória de Deus, testemunha do seu amor. É muito bom saber também que os anjos queriam fazer o papel também de levar a mensagem de Deus às pessoas, mas Deus escolheu a mim e a você, pessoas imperfeitas, para um trabalho perfeito. E às vezes a gente se acha realmente, e somos indignos, de fazer qualquer trabalho para o Senhor. Mas é Ele quem nos escolhe, nos molda, nos capacita. E às vezes, por mais simples que o trabalho que fazemos, nós achamos que seja simples, muitos dos seus resultados nós teremos ele na eternidade. Você já pensou você encontrar uma pessoa que o destino dela estava traçado pelas escolhas que ela fez e que levaria ela à perdição, à morte, e você chegar naquele momento exato e você ser um canal de bênção para aquela pessoa, uma palavra, uma ação, seja o que for, e às vezes você nem sabe em que resultado isso vai dar, e na eternidade você encontrar essa pessoa e ela falar assim: olha, por causa de você que eu estou aqui. Eu acho que não vai ter sensação melhor. A melhor vai ser de ver Jesus, mas é de você saber que por você, uma pessoa tão imperfeita, ser canal de bênção para outro. A música que a gente vai cantar agora vai falar justamente sobre isso. Senhor, sonda-me, usa-me, que o Senhor possa nos usar para transformar vidas. Tudo aquilo que nós temos ouvido durante essa semana não sejam apenas palavras ou canções, mas que elas sejam verdades em nossa vida. Que nós possamos estar prontos e dispostos para que o Senhor possa fazer em nós o trabalhar que Ele necessita, e que através de nós possamos refletir a luz de Cristo para outras pessoas. Essa canção ela já é muito cantada, já é bem conhecida, mas ela é uma verdade que nunca passa. Que o Senhor possa nos sondar e fazer de nós e em nós instrumentos para a sua glória. Amém? Cantem conosco. Quebranta o meu
possamos ser usados por Ti, ó Deus. Sabemos das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas sabemos que o Senhor é um Deus que transforma vidas e faz delas canal de bênção, luz para outras pessoas. Quero pedir agora também, Senhor, pelo pastor Rafael, que vai nos trazer mais uma porção daquilo que o Senhor reservou para nós. Que o Senhor continue a usá-lo, que o Senhor continue transmitindo a Tua vontade para as nossas vidas, e que nós possamos a cada dia ser humildes o bastante para reconhecer as nossas falhas e mudar as nossas atitudes, para podermos ser mais parecidos contigo, Senhor. Continua usando o Teu Filho, que nós Te pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. E aí, já estão cansados na semana? Ou estamos juntos ainda? Você que está assistindo pela internet aí a semana de oração supernatural, já está cansado ou ainda estamos juntos? Você que está presente aqui, já está cansado ou estamos juntos, gente? Olha, vou te dizer, que semana gostosa tem sido. Hoje nós vamos falar sobre vida supernatural. Vida sempre naquela perspectiva, supernatural, sempre naquela perspectiva que eu já falei para você. É sobrenatural, mas é natural também. É místico, mas é deste mundo também. E hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho no significado dessa supernaturalidade, que eu chamo de vida supernatural. Eu não sei se você já teve alguma experiência mística, assim, já viu algum espírito, algum vulto passou na sua casa, assim, uma sombra estranha, uma manifestação, assim, diferenciada. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas olha, eu já vivi algumas coisas que eu vou te falar, que é difícil não acreditar naquilo que é místico, é difícil não acreditar naquilo que é sobrenatural, porque essas coisas acontecem. Minha mãe já me colocava esse medo logo cedo na minha vida. Ela falou que quando o primeiro esposo dela morreu, aqui na zona leste de São Paulo, esse lugar de Arthur Alvim, esses lugares aqui que eu não sei onde é, mas na época eu não existia, eu morava para cá. Sei que o esposo dela morreu, só que ela não sabia que ele tinha morrido, morreu na rua, né? E aí então conta a história de que ele então estava morto lá, ela não sabia, estava costurando. Ela conta a história que às 5 e pouco, a agulha que ela estava costurando levantou sozinha assim na mesa. Alguém acredita nisso aqui? Acredita ou não? Quando ela contou isso, eu falei, ô louco, mãe. Ô louco, eu fiquei até com medo dela já, né? Porque gente que vê essas coisas, não, eu falei, essa mulher tá doida, hein? Minha mãe mesmo ficou olhando. Aí ela falou, não, e aí eu peguei a agulha e abaixei. Depois que abaixei a agulha, o pêndulo do abajur que estava do meu lado, ela disse, levantou também, e ela disse que arrepiou todos os cabelos da cabeça, assim. E aí, então, ela recebeu a ligação de alguém dizendo que o marido dela tinha morrido. Então, logo ela relacionou o quê, gente? O que ela pensou? Cara, foi ele tinha morrido. E então o espírito dele colou lá em casa e para me avisar, levantou a agulha. Que jeito estranho, né? De avisar. Espiritinho meio ruim de comunicação, né? Precisa estudar um pouco. Precisa fazer fono. Porque está comunicando de um jeito diferenciado esse espírito, né? E eu sempre fui meio assim, cabreiro com isso aí. Sabe, esse negócio de espírito assim. Aí na época lá na minha casa ela parecia aquelas casas assombradas. Eu não acho que ela parecia, ela era mesmo. Eu tinha um medo do meu quintal tão grande, que para eu passar da minha casa até o portão, eu tinha que passar por árvores, bananeiras, e aquela escuridão que, na minha opinião, morava algum bicho ali, algum espírito, alguma coisa morava ali. Eu tinha muito medo, e minha mãe era dona do bar. Lá na frente ficava o bar, no fundo ficava a minha casa, e no meio ficava todas as plantas que quem não tem o que fazer com o quintal coloca, né? Aquele monte de planta, e eu tinha muito medo de atravessar, né? Mas só que minha avó morava meio que no meio do quintal, uma casa grande, um quintal grande, tinha um quartinho assim, a avó Dita, e a avó Dita morreu, pra quê? Aí que ficou pesado o quintal. Gente, quem é que atravessa esse quintal? Meu sobrinho foi lá uma vez buscar uma vassoura, que alguém tinha esquecido lá, mas depois das 7 horas da noite, ninguém busca vassoura naquele quartinho. A avó Dita morava lá. E ele foi lá.
Só sei que na hora que ele colocou a mão na vassoura, deram um tapa na mão dele lá dentro. Saiu gritando igual uma gazela, de medo, um medo gigantesco. E depois daquilo lá, você podia me espancar, eu não ia buscar vassoura em lugar nenhum à noite. Passou das 6 horas, eu me recolho. Isolamento social, esse quintal é do mal. Eu tinha um medo tremendo daquele meu quintal. Porque eu cresci num ambiente muito místico, assim, né? Era comum, quando a gente estava doente, criança, pegava umas bicheiras. Já pegou bicheira assim? Que o braço fica tudo... Não, que você não vivia no rio sujo, né? Mas era minha vida essa. Então, levava a gente para benzedeira. Deixa eu contar o que acontece no Brasil, gente. Eu vou colocar vocês a par. Levava a gente para benzedeira. E a benzedeira pegava uns galhos lá, dava umas galhadas na gente, fazia umas orações e de vez em quando tinha que passar a faca para arrancar os bichos, né? Arrancar os bichos do braço e assim benzia, e o espírito passava e já curava, você saía 0 quilômetro da benzedeira. E a benzedeira era sempre num lugar meio macabro. Não tem uma benzedeira que mora no apartamento, não, um apartamento clean, né? Não, ela sempre mora na quebrada, naquele lugar assim escuro, que você tem medo. Que horror, tinha um medo gigantesco de tudo aquilo. Só que eu fui crescendo, conheci Jesus, vim para a igreja, gente. Vim para a igreja e logo eu entendi, agora eu estou na igreja. Não tem esse negócio de espírito, não. Esse negócio de influência maligna, para com isso aí. Eu tenho fé em Deus, mas essas coisas aí não acredito não, meu. Até que um dia eu estou lá na igreja, eu ajudava na igreja. Eu era tipo esses meninos que ficam ajudando assim, ó. Câmera, som, essa galera, eu era tipo você, só que eu era melhor que você, tá? Eu era tipo você. Zoeira, viu? Mas verdade. E eu ficava lá no fundo. E num sábado à tarde, o grupo da igreja estava ensaiando, e naquela época, o playback da igreja era em fita. Então eu tinha que voltar a fita do playback para o grupo cantar. E eu ficava lá no fundo, porque eu sempre fui meio semitonado, entendeu? Eu não dá para cantar assim. Eu canto no congregacional, né, para não passar vergonha, nem estragar o louvor dos outros. E aí então entrou um cara na igreja. Um homem negro, alto, forte, sentou na igreja enquanto o grupo cantava, e eu saí do som. Porque, como eu disse para você, eu sempre fui um cara legal, né? Então eu saí do som, falei, cara, eu vou lá cumprimentar esse cara. Cheguei, sentei do lado dele, ele estava sentado assim, eu sentei do lado dele, e falei, tudo bem com o senhor? O senhor gostou da música e entrou na igreja? E aí ele falou assim, não. Sabe aquelas pessoas sinceras demais? E eu fiquei com o braço assim, já me arrependi de deixar o braço, né? O braço estava aqui. E ele falou assim, não, eu entrei aqui porque eu preciso de libertação. Aí eu entendi que aquele cara não estava falando de libertação natural. Ele estava falando de libertação sobrenatural. E aí, então, eu fiquei quieto e ele falou assim, é porque o meu irmão falou o nome. Na hora que ele falou o nome, era o nome de uma entidade espiritual não tão positiva. O meu irmão, blá, 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 quando ele entra em mim, eu entro em igreja assim, eu bato no pastor e paro o ventilador de ferro, igual esse aí, tinha um ventilador de ferro gigantesco na igreja, com a minha mão. Na hora que ele falou assim, eu vi a mão dele, eu não duvidei não, né? Mãozão assim, falou que batia no pastor na hora que o irmão dele entrava nele e tal. E aí eu travei, eu já tinha me arrependido da minha mão tá assim, né? Só que eu tinha 13 anos de idade naquela época, gente. Mas bateu um medo tão grande, assim, medo tão grande, que a única coisa que eu conseguia pedir para Deus era para ele me teletransportar de lá, para eu morfar, virar um Power Ranger, qualquer coisa, porque aquele cara estava prestes a ficar endemoniado, eu sentia a vibe. Sabe quando você sente que ele vai ficar endemoniado? Eu só que eu estava com a mão aqui. E ele fez assim, ó. Nossa, quando ele fez assim, meu parasimpático todo, os meus músculos lisos, me refiro ao meu intestino, logo foram ficando soltos, e eu não podia mexer minha mão, porque eu ia ser, né, um fracote, um covarde, o cara assim, e eu falei, Jesus, me liberta daqui, me tira daqui, porque eu não queria que Deus curasse ele, eu queria que Deus me tirasse dali, entendeu? Quero vazar desse lugar, esse cara está com um troço aqui. E então ele levanta. Na boa. Sem estribuchar, e falou assim para mim. Falou, menino,
você é muito forte, viu? Porque o meu irmão veio aqui agora e não conseguiu entrar em mim. Na hora que ele falou aquilo para mim, eu falei, tá me tirando. Acha que eu sou um mané mesmo. Você quer fazer eu pensar que o seu irmão não entrou em você por causa de mim. E eu eu quase fugindo. Nem orar por ele eu orei. Estava orando por mim. Seu irmão não entrou em você porque isso aqui é... Claro que eu não falei isso para ele, eu falei com muita educação. Não, meu irmão. Porque vai saber, não quero provocar também, né, pessoa. Falei assim, olha, não é por causa de mim, não. É porque isso aqui é a casa de Deus. E aonde existe luz, as trevas não reinam. E então lembrei um texto bíblico de Tiago que dizia assim, olha, portanto sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós. E eu falei, ele falou amém. Ele falou amém, fez assim para mim, levantou, e eu consegui tirar meu braço. Aquele cara saiu da igreja, eu falei, louvado seja Deus, que ele foi embora, porque eu estava morrendo de medo. Mas eu fiquei traumatizado, gente. Pensa num cara traumatizado. Não conseguia dormir à noite, e eu dormia no quarto da minha mãe, que ficava bem do lado das bananeiras do meu quintal. Você lembra que eu falei? Tinha umas bananeiras, umas folhas que mexiam na hora que eu não tinha que mexer, sabe? Gente, não tem vento, eu ficava assim com um trauma, muito medo. E aí então, eu estava com dificuldade de dormir, aquela situação, e lá eu fui para a escola, e eu estava meio angustiado, e então na escola começou a doer meu peito, gente. Mas uma pressão gigantesca no meu tórax, uma pressão gigantesca, eu falei, eu estou infartando, estou tendo um troço aqui, estou morrendo, eu estou sendo atacado. Vocês estão prestes a rir, mas não vai rir não dessa vez. A pressão no peito gigantesca, e eu não consegui nem falar assim, eu não pedi para o professor abrir a porta, fui saindo, eu consegui chegar no pátio. Quando eu saí no pátio, eu caí assim, e chamaram a ambulância para mim, me levaram para o hospital, eu quase não conseguia falar, uma pressão grande no peito. Cheguei no hospital, e o médico colocava a luz no meu olho assim, e falava, você usou alguma droga? O que aconteceu com você? Eu falei, não usei, com dor no peito gigantesca, e ele me deu um remédio, e eu esvaziei todo de gás, estava cheio de gás. E eu pensei, gente, eu achei que era um espírito que estava me atacando agora. E era gases, era reflexo de gás em mim assim. E eu falei, gente, será que existe esse negócio mesmo? Será que às vezes não é gases? Será que às vezes não é esquizofrenia? Será que às vezes não é criação da mente humana? E essa experiência me motivou a escrever essa semana de oração. Supernatural. Será que aquilo que é sobrenatural pode ser natural em nossa vida? Será que a gente pode se acostumar com aquilo que é místico? Eu entendi que a gente costuma duvidar por algumas razões muito simples. Eu quero ler com vocês aqui o texto que eu utilizei em vários sermões durante essa semana. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O verso 6 vai dizer para a gente, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O problema é que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você duvida do mundo espiritual, você não consegue agradar a Deus. Se você duvida que existem espíritos, você não consegue agradar a Deus. Se você duvida que existe um conflito espiritual acontecendo aqui e na sua vida, você não tem fé, você não acredita que esse mundo existe, você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Sabe por que a gente não gosta de ter esse tipo de fé? Porque a gente não consegue visualizar Deus nem no tempo e nem no espaço. E acredita em mim, eu acredito em coisas que estão dentro do tempo e espaço. Eu acredito nesse celular aqui, porque eu vejo ele, e se eu esperar até amanhã, ele provavelmente vai estar aqui. Eu sei que aqui é Zona Leste, mas eu acredito que se eu deixar esse celular aqui, é muito possível que ele esteja aqui amanhã. O tempo vai provar que ele é real. Então a gente observa coisas reais através do espaço, quando ela é observada
através e no espaço, e quando nós vemos a permanência dela com o tempo, aquelas coisas se tornam reais para a gente, certo? Como a gente não consegue observar Deus no tempo e nem no espaço, porque ele não é visível e ele é transcendental, ele não está recluso, essa caixinha do tempo que os humanos imortais vivem, a gente tende a acreditar que ele não existe, inclusive também os espíritos, né, os demônios, os anjos caídos ou os anjos da guarda. A gente não acha que, a gente acha que a pessoa, sabe aquela pessoa que sempre fala com Deus? Nossa, Deus falou comigo essa semana, Deus falou assim para mim, olha, essa pessoa tem que ir no psiquiatra. A gente logo pensa, tem que ir no psiquiatra, porque como assim Deus nunca fala comigo, por que essa pessoa tem que... A Bíblia revelou a palavra de Deus, a natureza revelou, Jesus Cristo revelou quem é Deus, agora Deus está falando para todo mundo agora. Agora você tem um personal God, que anda com você como se fosse um ponto eletrônico, falando, a gente fala, pô, esse pessoal é meio louco, gente, estou fora disso aí, eu não quero ser identificado com aqueles que ouvem Deus toda hora, porque eu olho para a Bíblia, e Deus não fica falando no ouvido de todo mundo toda hora. Nem na Bíblia é assim, por que o tiozinho vai achar que é assim para ele? Confunde a voz de Deus com a voz da consciência dele. Confunde a voz de Deus com a própria subjetividade dele. Só que é possível que Deus fale com alguém. Amém? É possível que Deus fale com a pessoa. Mas eu não quero ser identificado como essa pessoa maluca, ou essa pessoa que está fora daquilo que é lógico e que não consegue, através do seu calibre cognitivo, avaliar o que é real dentro do espaço e do tempo. Mas se a gente não se identifica ou se identifica com essas pessoas, não importa. O fato é que sem fé é impossível agradar a Deus. É óbvio que existem extremos, é óbvio que existem pessoas que são esquizofrênicas mesmo. E que ouvem vozes que são produtos da mente dela. É fato que tem pessoas que confundem a sua espiritualidade remota, ou seja, aqueles arquivos divinos que foram plantados em si e que depois retornam em forma de voz ou de orientação mental, as pessoas confundem isso com a voz expressa de Deus. Existem essas pessoas, e não exatamente isso é um pecado. Mas também tem aqueles que ouvem mesmo a voz de Deus. E você vai falar a pessoa que ela não ouviu? Ela ouviu a voz de Deus. Eu acredito que Deus pode sim falar com a gente hoje. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente deixa de acreditar no espiritual, naquilo que é místico, porque essa coisa de mística é coisa de pobre, né? Pobre que gosta desse negócio de espírito. Gosta desse negócio de revelação. Não, eu revelei uma coisa na sua vida. Então, Deus me deu revelação. Olha, o seguinte, você precisa largar esse trabalho, porque esse trabalho é a armadilha de Satanás na sua vida. Deus revelou isso para mim. Aí você fala, pô, mas a revelação está na Bíblia já. Preciso de mais revelação, não consigo nem cumprir o que está lá. Você está querendo embaçar minha vida? Não consegui nem cumprir um capítulo do Êxodo, não estou conseguindo cumprir. Aí você quer adicionar, nem fui para outra página na Bíblia porque eu não consegui cumprir esse. Aí você quer me adicionar revelação, me ajuda aí, amigo. A gente não quer ser identificado, ou se relacionar, ou se associar a esse grupo de pessoas, que geralmente são identificados como um grupo vulnerável socialmente, e por isso assimilam e aceitam uma mística barata. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso, então pelo menos eu quero o Espírito Santo, que é de graça. Não é bem de graça, né? Porque você tem que ter um certo comportamento. Não é assim qualquer um que sai falando em língua. Você tem que ter um degree, você tem que ter uma situação diferente ali na sua espiritualidade para que você consiga falar em língua. Não é qualquer um que sai falando em língua assim, não. Você tem que ter um comportamento, você tem que ter um padrão de ofertas. Não é totalmente de graça. Mas a pessoa se agarra àquilo por quê? Como que a sociologia vê as coisas? A sociologia vai criticar o movimento religioso, os fenômenos religiosos, porque eles utilizam a vulnerabilidade da sociedade para vender Deus para ela como produto. E isso é observável, porque se você dá uma olhadinha para o mundo
Os lugares onde existe menor vulnerabilidade social são os lugares onde existe maior rejeição à religião. Existe uma maior rejeição, isso é óbvio, isso é fato. Quanto mais vulnerável o indivíduo é, mais aberto ele tende a ser às coisas do sagrado, às coisas obscuras, às coisas místicas. E então a nossa sociedade contemporânea costuma rejeitar a fé, porque nós não queremos ser associados com aqueles lá que são manipulados pelo pastor da TV, que pega dinheiro deles. E muitas vezes a gente tem vergonha de falar que é crente, porque a gente tem medo de ser associado com esse grupo social que é manipulado e que vai sacrificar o seu intelecto em nome de um líder carismático, ou porque precisa de uma cura, ou porque precisa de um emprego, ou porque precisa de uma bênção na família dela. Você fala, não, eu não quero ter essa fé não. Só que, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, há muita manipulação. Durante a história da humanidade, nós vemos xamãs, líderes carismáticos manipulando sociedades, manipulando pessoas para desenvolver ali benefícios para o seu próprio interesse, utilizando o sagrado, instrumentalizando aquilo que é sagrado para tirar benefício das pessoas. Para os seus próprios interesses, isso é fato? É. Mas também é fato que muitos já nunca utilizaram o sagrado para o seu próprio benefício, mas em benefício das outras pessoas. Essa semana, o Emicida participou do Roda Viva, da TV Cultura, e foi fantástico, porque alguém quis generalizar as religiões, falando sobre a presença dos religiosos na política, e colocou os evangélicos tudo no mesmo balaio, assim, sabe? Ele falou, não é assim não, mano. Ele falou assim, mano, não é assim não. Falou da ADRA, o que a ADRA faz nas favelas, faz nos lugares de alta vulnerabilidade social. Falou, não é todo mundo que só pensa em ganhar não, tem gente querendo dar. E esse é um erro claro, ele é flagrante. É você querer negar a sua fé simplesmente por não querer se associar a alguém que não te representa, só porque aquela pessoa utiliza talvez a mesma linguagem que você. É a mesma coisa eu parar de defender o pobre só porque o humanismo defende o pobre. É a mesma coisa eu parar de defender a mulher só porque isso é pelo menos o carro-chefe da esquerda brasileira. Não, quero que as mulheres se lasquem. Feminicídio, não estou nem aí para esse assunto não, porque isso é assunto de quem é de esquerda. Não, esse é um assunto de quem é cristão. Defender a mulher é um assunto de Cristo. Eles roubaram isso. Eles sequestraram a causa. Eu não estou falando contra a esquerda. A direita também tem causas que são roubadas do cristianismo. O fato é que nós somos cristãos. E a gente não pode demonizar a causa só porque ela foi sequestrada por um grupo específico da sociedade, entenderam? Você não pode renegar ou ter vergonha de falar que eu sou crente, sim, eu vou à igreja, só porque alguém pode te confundir com um descerebrado. Ou por alguém manipulável, ou por alguém frágil socialmente. Você tem que entender que quando você se posiciona assim, você dá o braço a torcer. Você fala realmente que a religião ela é simplesmente, somente um mecanismo de manipulação. Mas quando você demonstra que você não sacrifica o seu intelecto, mas que você presta a Deus um culto racional, e que você não é manipulado por mente nenhuma, e que você adora só Cristo Jesus, e que você sabe que tudo que você tem para dar para Ele, não resolve nada e não condiciona o comportamento dEle na sua direção. Ele não muda porque você deu, porque você fez, porque você é, ou porque você prometeu. Ele te ama, Ele cuida de você porque Ele ama. Nada que você faça modifica o comportamento de Deus. Ele é Deus, Ele não é manipulável. Mas nós também costumamos a negar a fé, ou a negar a parte mística da vida, por causa das pessoas que instrumentalizam a mística, o sagrado. Eles usam isso para tudo, aquela gente que tudo é Deus na frente. Tudo é Deus.
Tipo, eu não quero ser associado com isso. Eu lembro que teve uma vez um meme, virou um meme na internet, uma programação que aconteceu na Novo Tempo, onde a pessoa falava ali sobre uma questão da sexualidade, e a forma que ela colocou ali foi muito engraçado, gente. Me desculpa. Saiu no CQC, no Top 5 lá, né? Muito engraçado. Tem que agradecer ela por aquilo que é uma pérola. É, muito engraçado. Só que a pessoa faz o coração, meu. Ela fala ali, faz ali de coração, negócio, né? Faz e tal. Mas fica pensando, pensa bem. Deus não está em tudo? Deus está em tudo? Onde existe Deus, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está em tudo. Ele pode não participar de tudo, pode não aprovar tudo, mas Ele está presente em todos os lugares. Se é de Deus, tem que ter a palavra Deus? Se é de Deus, tem que ter a palavra Deus? Não. Tem livro da Bíblia que não tem livro na Bíblia que não tem uma vez citação da palavra Deus. Por exemplo, Cânticos dos Cânticos, não tem a palavra Deus lá. Não tem Deus, isso, Deus aqui, não tem. E esse é um livro da Bíblia. É um livro na Bíblia que tem lições para a gente e não tem exatamente a palavra Deus. Então, nem todos os momentos da vida precisam ter formato religioso e litúrgico. Tem que ser espiritual, mas não precisa ser litúrgico. Entendem o que eu quero dizer? Tem gente que mistura isso. Vai para a lua de mel, né? Vai para a lua de mel. Vai lá, esposo e esposa. Aí querem fazer um culto antes do intercurso. Nada contra quem faz, mas não estabeleça isso como regra para os outros. Pode fazer seu culto, sua vigília lá, né? Mas existe uma forçação de barra. Você entende o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é a sua individualidade, como você percebe o seu agir no dia a dia. Outra coisa é o estabelecimento e a imposição desses detalhes para os outros, como se isso se tornasse um mandamento. E se você vai conversar com certas pessoas, elas querem impor aquilo que é da vida dela para você, como se fosse o mandamento de Deus, só que não é. Isso é uma regra que ela criou para ela, um proceder que ela tem uma percepção específica, e isso tem que ser imposto para o outro, porque parece que é uma maneira de validar aquele comportamento que a pessoa tem. Aí a gente não quer se relacionar com fé, com igreja, sabe por quê? Porque a gente não quer ser com essas pessoas. Essas pessoas que não sabem que tem momento para cantar o hino nacional e tem um momento para cantar o hino para a igreja. Que tem um momento de você ser romântico com a sua esposa e nem por isso você precisa, naquele momento, citar Ellen White. Não precisa, Lina. Não precisa. É só ser romântico mesmo. É só... Não precisa. Não é mandamento. Faz isso não. Só seja romântico, né? Tem um momento que é para beijar na boca. Não é para ajoelhar, fazer oração. É só beijar na boca. Então, essa separação entre aquilo que é místico e aquilo que é natural precisa ser muito bem feita. Só que quando isso não acontece em certos grupos sociais, a gente não quer ser identificado, não quer ser associado a essas pessoas, aí a gente rejeita tudo. Tudo que esse povo acredita, eu não quero. É o que, por exemplo, a juventude, vocês, jovem tipo eu, que eu sou jovem também, né, gente? A gente faz com a igreja, né? Ô, Joel, você dando risada. Não dá risada não, Joel. Estou te ajudando, pô. A pessoa não quer ter relação com a igreja, por quê? Porque tem a tiazinha que vem na culto de quarta-feira, e aí o cara fala, nossa, a tia toda vez vem pedir aquela oração, está pedindo oração. Gente, tem gente que tem uma coisa tão pueril, né? Uma vez, eu pregando numa igreja no interior de São Paulo, pregando, tem medo de pregar, nossa, mas a irmã ficou assim, sabe, absurdamente maravilhada com o meu sermão. Falou, você é nossa menino, você é menino, né? Eu tenho 50 anos de idade, menino, graças a Deus. Menino, você, olha, sua palavra é poderosa. E ela falou assim para mim, por favor, eu tenho um calombo aqui, eu tenho certeza que se você beijar, vai ficar curado. Gente, mas a irmãzinha é uma gracinha. Uma gracinha, a mulher acreditava que se eu beijasse o calombo dela, ia curar. Aí eu falei, irmã, é o seguinte, olha, eu até
Se tivesse passado no hidratante, se tivesse rachado, até rolava para dar um beijo aí, mas o beijo não vai curar você, não. Eu não tenho esse poder que a senhora acha que eu tenho. Não, mas beija porque eu tenho fé. Fui dei o beijo no calombo da mulher. Fiz oração por ela e fui embora. E eu volto então, depois de um tempo, naquela igreja. Gente, quando eu volto, o calombo não foi embora. O calombo da mulher sumiu. E eu falo assim, olha, foi Deus que curou, não foi nem meu beijo, duvido, foi algum remédio, alguma coisa aqui, né? E aí a gente não quer se associar a essas pessoas, ou sermos identificados como ela, mas a gente não vê a beleza que existe numa fé dessa. Existe uma beleza, algo muito lindo, essas pessoas vivem melhor do que você. Essas pessoas vivem melhor do que você que vive seco aí, sem o Espírito. Achando que tudo é natural, achando que tudo é pedra, é pau, é que é carne, é que é ar, é o que pode ser visto, pode ser tocado, só que a vida, ela é muito seca quando não tem um místico. O místico é necessário, o místico é o que dá o sabor para a vida espiritual. É um místico que faz sentido essa reunião, do contrário, estaremos aqui só ouvindo uma palestra qualquer, um TED Talk, e que no final vocês bateriam palma falando, nossa, tive uma experiência hoje cognitiva fantástica, eu gostei, eu até anotei, eu vou tentar utilizar esses princípios no meu trabalho e vai para casa. Só que isso aqui que a gente faz é muito mais do que um TED Talk. Isso aqui é muito mais. O meu sermão não é nada. A minha palavra, a minha retórica, as minhas histórias, a minha capacidade de conectar você com o que eu estou falando não é nada. O que faz a diferença de tudo isso aqui é a presença do Espírito Santo, não só nesse lugar, mas dentro do seu coração. Enquanto você vier para a igreja achando que é palestra, enquanto você vier para a igreja achando que isso aqui é um supermercado que você compra um sermão e volta abastecido para casa, a sua vida espiritual vai ser sempre seca. E você não vai experimentar o que tem de melhor, o mover de Deus. Você vai falar de uma boa palestra, de um bom sermão, mas você não vai poder testemunhar do mover de Deus na sua vida, da mão dele entrando na sua vida, modificando, transformando coisas que você sozinho não vai. Há quanto tempo você está aqui, batendo lata aqui, ó, nessa luta, e não muda, meu. Parece que não sai do lugar esse vagão. É porque precisa do toque do divino, precisa de haver interferência espiritual na sua vida, você precisa recorrer ao Santo Espírito de Deus, do contrário, a sua vida vai ser natural, não supernatural. Eu, quando voltei do Oriente Médio, muitas coisas estavam acontecendo, e durante essa semana você ouviu falar um pouco desse momento na minha vida. E eu estava muito estressado, confesso para vocês que eu estava muito estressado, não estava só estressado, porque antes de voltar do Oriente Médio, minha esposa tinha acabado de ser aprovada para estudar medicina lá na Jordan University, em Amman. Estávamos muito felizes, porque ela conseguiu entrar lá, né? E aí então ela engravidou, estava grávida, e a gente ficou feliz até, porque a gente queria um segundo filho, tínhamos só o Samuel. E aí, então minha esposa foi na médica lá, interessante que na Jordânia, mulher médica cuida de mulher, homem cuida só de paciente homem, tudo separadinho assim, igual na escola, então não tem um homem cuidando da minha mulher, é sempre assim, né? Então chegou lá e eu fiquei da parte de fora, eu não podia ficar lá no ultrassom, a médica começou a fazer ultrassom na minha esposa, e falou assim, aí pediu para eu entrar, né, um inglês bem ruim deles lá, né, pediu para eu entrar, entrei, e aí eles falaram assim para mim, ela falou assim para mim, olha, pai, são gêmeas. Eu, gente, já estava tão estressado, porque o meu menino lá no Oriente Médio vivia muito difícil, porque ele não conseguia falar, demorou muito para falar, só falou quando veio para o Brasil aqui, depois com 4 anos ele foi começar a falar. Ele não conseguia falar, eu estava estressado, me sentindo culpado, eu já estava, assim, muito mal. Na hora que ela falou assim, são gêmeas, eu travei igual o Kiko do Chaves, sabe? Travei assim mesmo. Travei, gente. Só que ela falou assim, só que tem um problema. As suas meninas, elas, pelo que eu estou vendo aqui, né, ela olhou, ela falou, elas estão grudadinhas aqui. Dentro das gestações gemelares, né, tem os gêmeos que são
univitelinos, quando fala, é porque tem uma placenta só, né? Então eles estão os dois ligados a uma placenta, são idênticos que eles são. Não existe gêmeo idêntico, mas eles chamam de idênticos. Só que as minhas meninas não estavam só com uma placenta, elas estavam em um só saco amniótico. É o que eles chamam de mono-twins, que é monocoriônico e monoamniótico. Muitas vezes, nesses casos, os bebês eles nascem grudados. E quando ela fez o ultrassom, as bolinhas estavam grudadinhas assim. Aí ela falou, vocês precisam ir embora daqui, porque aqui não rola, aqui não vai dar ruim para elas aqui, que não tem. E eu já estava travado, igual que quando ela falou que minhas filhas podiam ter um problema, gêmeas, e que a sobrevida era baixíssima para aquele tipo de gestação. Voltei para casa no silêncio, minha esposa feliz porque eram gêmeas. Eu falei, mas que parte que você não entendeu que elas estão com problema? E eu comecei a ficar mal, até que o meu parte esquerda do corpo todo travou. Eu não conseguia andar, eu comecei a achar que eu estava com esclerose lateral amiotrófica. Comecei a ficar hipocondríaco. Fomos no médico de novo, ela falou, olha, aí quando fez o ultrassom, de novo, mais pra frente, elas tinham se separado, estavam nitidamente separadas, mas ainda tinham o problema de estarem no mesmo saco amniótico. Qual o problema de estar no mesmo saco amniótico? Que os bebês ficam girando, imagina, são 9 meses de gestação. E os cordões umbilicais, eles vão se enrolando, são 2 cordões, fica parecendo um fio de telefone, né? E conforme vai crescendo, os cordões vão travando. E o problema do mono-twin é que ele, como não tem a divisão, os bebês se matam assim. Ela falou, olha, tem uma sobrevida nos Estados Unidos de 50%. Então 50% desses casos lá, as bebês nascem bem. Decidimos voltar para o Brasil. Assim que eu voltei, cheguei aqui, gente, travado do lado esquerdo, né? Não conseguia subir escada. E procurando um médico, um estresse gigantesco, porque o Proasa não me atendeu como precisava que atendesse, não tinha condições, a médica não atendeu, eu procurei um outro médico, e aí dificuldade, porque tudo é dinheiro, né? 15 mil aqui, 20 mil ali, não, só cura desse jeito. Até que eu fui fazer ultrassom num lugar, na Alameda Santos, e o médico olhou para a barriga da minha esposa e falou, nossa, tem muita gente aqui, né? Eu falei, tem. Ele falou, eu vou chamar meu chefe aqui, porque é um caso diferente, né? Aí o doutor veio, foi aí que eu conheci o doutor Fábio Peralta. Ele olhou e falou, nós temos aqui um caso de mono, né? Quem está cuidando de vocês? Ninguém, né? Eu falei, como que você sabe? Ele falou, porque a chance de morrer é muito grande, né? Mas fica tranquilo que a gente vai cuidar de vocês. Aí eu falei, você pode cuidar? Aí ele falou, olha, o colo do útero da sua esposa está abrindo todo, então a gente precisa colocar um pessário aqui, um aparelhinho para segurar lá. E eu estava já recebendo, eu falei, quanto custa? Ele falou, não importa quanto custa, ela não vai sair daqui sem isso. Naquele momento eu falei, esse cara é de Deus. Porque ele não estava preocupado exatamente com o valor que ele ia ganhar, ele estava preocupado se a minha esposa ia sair dali com os bebês com condições de viver. E então aquele homem continuou cuidando da minha esposa, até que um dia a gente foi lá, ele fez ultrassom, falou, uma das bebês, porque estava muito apertado os cordões já, uma das bebês está com ascite. Ascite é um caso que é irreversível para um bebê. E aí era aniversário da minha esposa, falou assim, olha, volta para casa, quando uma delas parar de mexer, quando tiver parado de mexer, vocês vêm aqui. E aí ele falou, mas se elas não pararem de mexer, semana que vem eu vou internar vocês vão passar o restante da gestação no hospital, pra gente monitorar, pra na hora que tiver parando o coração, a gente tirar elas. 5º mês isso daí. E então lá fomos nós chorando pra casa. E aí depois fomos internados, porque na semana seguinte a gente foi fazer ultrassom e ele falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas Deus esteve aqui nessa barriga, porque a bebê que estava com ascite não está mais. Então vamos internar que vai dar pra gente cuidar. E eu falando muito, enquanto ele fazia ultrassom, e eu falando, porque eu tava doente, gente. E ele falou assim, cala a boca, pra mim. Eu tô aqui pra cuidar da sua filha, não de você. E eu falei, gostei desse médico. Esse cara é de Deus.
E ele foi cuidando da minha filha, foi cuidando das minhas filhas ali, até que chegou no dia que eles decidiram que tinha que tirar os bebês, porque não dava mais. Chega um ponto que se você deixa, morre. Então, eles têm um período que você tem que tirar, que é na 30ª semana. Depois da 30ª semana, o risco de mortalidade é muito grande para aquele tipo de gêmeo. Então, chegou o dia, e os alunos dele que iam fazer o parto. Mas no dia, o Fábio Peralta foi lá. E aí ele chegou, e eu vi que ele chegou para fazer o parto, fiquei mais confiante, né? Aí eu falei, doutor, o senhor veio, que legal. Aí ele falou assim, eu não ia poder deixar ninguém menos qualificado que eu fazer esse parto. E então eles começaram a tirar os bebês da minha esposa. A primeira que saiu foi a Luísa. A segunda foi a Laura. Mas na hora que eles tiraram o problema de dentro, eu gostaria de mostrar para vocês, se o pessoal do som deixar ali. Na hora que eles tiraram o problema que eles mostravam para mim antes, só então eu entendi o que estava acontecendo lá dentro. As minhas meninas não eram para estar vivas, os cordões estavam totalmente bloqueados, já não era para passar mais nada. Mas por alguma razão espiritual, as minhas filhas nasceram. Pode tirar o vídeo que é muito pesado, né? Elas nasceram, e a preocupação agora, vai ter algum problema, né? Porque é muito prematuro. Aí vai fazer ultrassom do crânio, vai verificar se está com um problema maior, aí vai tudo para UTI, porque é muito pequena, não respira, aquela história de neonatal, sabe? Há meses lá na UTI. E as minhas filhas hoje têm 4 anos de idade, gente. A Laura e a Luísa. Falam mais que o homem da cobra. Mandam em mim, dizem que me ama, dizem que, papai, você tá lindo hoje. Desse jeito falam para mim. Mas quando elas estavam quase perdendo a vida, o meu único recurso era Deus. Se eu não acreditasse que existe algo a mais, eu não sei o que seria de mim. Vou dizer para vocês, foi o pior momento da minha vida. Eu passei muitas noites sem querer viver, pedindo para Deus me matar mesmo. Até que um dia me obrigaram a ir no psiquiatra. E eu coloquei um boné, um óculos escuro, porque eu tinha medo de que alguém me chamasse de louco, sabe? Fui na psiquiatra, falei, olha, eu tô com esclerose lateral amiotrófica, eu não quero mais viver. Então, aí ela falou, é verdade, você tá mesmo. E ela concordou com tudo que eu falei. Ela falou, você vai tomar esse remédio aqui, tá? Mas procura um neurologista, porque você tá mesmo. Vai lá, vai fazer a eletroneuromiografia para evidenciar que o seu neurônio motor tá morrendo, como você disse aí. Vai lá. Mas você vai tomando esse remédio aqui. Depois de 30 dias eu voltei no consultório dela. Eu falei, doutora, me desculpa, eu tava louco. Ela falou, não, você não tava não, só tava meio desorientado. Mas você tá melhor agora? Tô melhor. Então você vai continuar tomando, porque você tá passando por um momento muito difícil e tal. Se não fosse Deus, eu acho que eu não teria sobrevivido ao que eu passei ali. Uma criança sem falar, as minhas filhas morrendo, eu voltando ao Oriente Médio, largando um projeto missionário que eu tinha colocado a minha vida nele. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você acha que dá para viver sem o espiritual, você está enganado. Se você acha que dá para continuar vivendo essa vida seca sem o poder de Deus na sua vida, você está enganado. Se você acha que vai continuar vivendo e lutando as lutas da sua vida só na sua força, contando com o natural, a vida natural, você está enganado. Vai chegar um dia que o natural não vai te dar respostas. Vai chegar no dia em que aquilo que você pode tocar, observar no tempo e no espaço não dará respostas para você. É nesse dia que você vai sentir a falta daquilo que é místico, daquilo que só Deus pode fazer. Meu desejo para você é que você convide o Espírito Santo para estar na sua vida hoje, para que você viva uma vida supernatural e não viva só momentos. Que a sua vida esteja recheada do Espírito e que a cada luta que você tiver, que Deus se manifeste poderosamente na sua vida, para que você não seja simplesmente testemunha de uma palestra, mas seja testemunha do poder de Deus na sua vida.
Deus é poderoso para abençoar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para falar com você. Eu não sei que milagre você quer hoje, mas eu sei que o meu Deus, o Deus que fez a Laura e a Luísa nascer, o Deus que faz a Laura me chamar de lindo hoje, Ele pode fazer por você a mesma coisa. Feche os seus olhos e faça a oração que você precisa fazer. Grandioso Deus, a oração que precisamos fazer, Senhor, é: faça um milagre na nossa vida, um milagre que cada um precisa, um milagre customizado, um milagre sob medida, um milagre para que creiamos em Ti, um milagre para que sejamos testemunhas Tuas, Senhor, um milagre para aliviar a nossa vida pesada. O Senhor sabe de qual milagre precisamos nessa noite. E eu, como ministro do Evangelho, Senhor, eu invoco o Teu Santo Espírito sobre as pessoas que nos ouvem nesse momento, aqui ou através da internet. Que o Seu Santo Espírito se estenda sobre nós, penetre na nossa vida e dê sentido para a nossa existência. Que Ele consiga fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. E que Ele faça por nós coisas que nós nunca sonhamos. E que essa semana não seja só uma semana de palestras, mas que seja a oportunidade do mover do Senhor, da expressão do Teu poder em nossa vida. Oramos porque acreditamos que o Senhor nos ouve. Oramos porque essa oração passa desse teto. Oramos porque temos uma vida supernatural. E que essa vida continue cada vez mais rica e rica do Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Que maravilhoso saber que Deus conhece qual milagre cada um aqui precisa. E se no mundo faltar qualquer outra coisa, só o recurso Deus é suficiente para sanar todas as nossas necessidades. É muito bom ter você aqui conosco, você que veio até aqui, vocês também que nos acompanham pela internet. Nos encontramos aqui amanhã, às 20 horas, todos são muito bem-vindos. Acabei de acessar aqui o site da igreja para ter uma ideia como que estão as reservas de sábado. Porque se você que está em casa tem vontade de estar aqui conosco e não foi possível durante a semana, faça a sua reserva. Sábado nós teremos 2 cultos. Às 9 horas ainda tem 65 vagas e às 10h45, 28 vagas. Então, se você tem o desejo de estar aqui, entra no site da igreja, faça a sua reserva. Agradeço muito a presença de todos, você que nos acompanhou pela internet. E as recomendações para saída, essas 2 fileiras, por favor, pela porta da direita e esta fileira pela nossa porta da esquerda. Até mais.